Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aguardando o professor Marco Húngaro as para começar o nosso bate-papo sobre Easy Clean, ok? Tô entrando já. Aí nós vamos começar a falar sobre os nossos resultados e o que vários grupos do Brasil têm apresentado sobre esse instrumento que tem sido bastante utilizado nas pesquisas, na Boa indústria noite, médica. Rodrigo. Boa noite, professor Marco. Não estou te vendo, está me vendo aí? Tô. Não tá vendo? Agora sim. Tudo bem? Tudo bom. E Tá bom. você? Se quiser tudo bem. Se quiser conduzir os trabalhos aí, pode ficar à vontade, professor Marco. Tá, pessoal, boa noite. Então, nós vamos hoje para a terceira live pela Easy, em que nós estamos apresentando resultados científicos de instrumentos e materiais fabricados pela Easy. E a gente tem também alguns estudos, tá, com o Easy Clean, tá, que é um produto da Easy, utilizado para agitação da solução irrigadora para limpeza das áreas de anfractuosidades e isthmus do canal radicular. Então, eu vou passar a palavra ao professor Rodrigo, ele irá ministrar a aula sobre o Easy Clean e depois nós iniciaremos os questionamentos. Eu tenho já algumas questões aqui para fazer e vocês podem também ir enviando essas questões para a gente trabalhar durante pós-apresentação do professor Rodrigo. Então, passo a palavra para o professor Rodrigo. Obrigado, professor Marco. Me oriente com relação ao fundo da tela, se está ok, se dá para enxergar aí, tudo bem? Tá bem, tá ok. Tá bem? Tá ok, Tá, tá tá, ok. tá focado aí? Sim, tá Maravilha. focado. Então, nós gostaríamos de apresentar não só os nossos resultados, né, professor Marco, mas os resultados Sim. que toda a comunidade científica tem apresentado com esse instrumento, com essa ferramenta que nós temos para potencializar o preparo biomecânico chamado de Easy Clean. Esse instrumento é fabricado pela Easy Instrumentos, localizado em Belo Horizonte, e nós temos usado já há longo tempo e temos utilizado também nas pesquisas e na clínica diariamente. Então, nós vamos apresentar os nossos resultados. Antes de mais nada, eu preciso, claro, contextualizar o porquê que nós temos que utilizar ferramentas para potencializar o preparo biomecânico. A endodontia ela é a especialidade da odontologia responsável pelo diagnóstico, prevenção, diagnóstico e tratamento das alterações pulpares e da região periapical. Dentre as doenças que nós temos na endodontia, a mais comum e que nós vamos tratar diariamente é chamada de periodontite apical, a qual nós temos que reduzir a carga microbiana de dentro do canal radicular para que nós possamos dar condições ao organismo para que ele faça o processo de reparo. Então, resumindo, nós temos, como diz o artigo do professor Siqueira, nós temos que reduzir a carga microbiana para o próprio organismo fazer o processo de reparo. E para que isso seja feito, nós temos que utilizar ferramentas mecânicas, utilizar e abusar dos agentes químicos, né? E, claro, de ferramentas que possam levar esses agentes químicos para áreas em que o instrumento não consegue tocar. Dentre os dois principais desafios que nós temos em endodontia, sem dúvida alguma, a infecção endodôntica é um dos principais. Até 15, 20 anos atrás, nós achávamos que a infecção intratubular, que era o grande problema da endodontia, atualmente sabemos que micro-organismos em forma de biofilme são o grande desafio. O que nos preocupa, na verdade, não é o biofilme em si, porque se o biofilme estiver na linha de atuação do instrumento, ele vai conseguir removê-lo mecanicamente e nós não vamos ter grandes consequências. Ele vai ser removido, o processo de irrigação e aspiração vai fazer com que ele seja removido. A nossa preocupação é justamente quando este biofilme está localizado em uma porção do canal radicular e que o instrumento não consegue tocar, nem de forma manual, nem rotatório, nem reciprocante, com nenhuma cinemática. Isso é que nos preocupa bastante. Então, nós precisamos abusar da solução irrigadora e abusar de ferramentas necessárias para que a gente consiga jogar essas soluções para áreas que não foram tocadas pelo instrumento endodôntico. E para que
eu possa contextualizar, é importante saber que os micro-organismos não ficam localizados somente na luz do canal principal. Eles se disseminam por todo o sistema de canais e vão para áreas onde o instrumento não toca. Independente da marca, independente da conicidade, independente do diâmetro da ponta, nós não vamos conseguir atuar em áreas de istmo, por exemplo, em áreas de achatamento. Então é importante que nós saibamos disso. E o nosso grande desafio, o desafio do clínico que realiza endodontia, está localizado justamente no terço apical, principalmente nos 3 milímetros apicais. O professor Domênico Ricucci, juntamente com o professor Siqueira, já mostraram isso claramente na literatura, que o grande desafio está localizado nas ramificações, onde nós já sabemos, por meio da literatura, que nós não temos apenas um único forame, mas que nós temos, em média, 5, 6 forames por raiz. Né? Então, isso faz com que, de forma mecânica, por mais que exista uma diferença entre limite apical de instrumentação, quem instrumenta um aquém no limite ou um além, o desbridamento mecânico, a ampliação foraminal, ela vai ser feita somente no forame principal. As foraminas acessórias, onde o biofilme também está presente, não vai ser possível atuar de forma mecânica. Isso precisa ficar muito claro para todos. A partir do momento que nós sabemos disso, independente do limite apical que você trabalha, é importante que tenha uma ferramenta para jogar o líquido irrigador para essas áreas de anfractuosidade. Então, nós podemos observar por meio de várias imagens que a raiz não tem apenas um forame, tem várias foraminas por onde ocorrem a grande maioria das infecções endodônticas. E principalmente nos dentes posteriores, onde o sonho do endodontista é que nós tivéssemos um dente como esse, uma raiz mesial de molar, onde nós temos um canal mesio-vestibular e um mesiolingual, e o nosso sonho é que ele fosse dessa forma. Mas, infelizmente, somente 8% dos canais das raízes têm essa conformação. 92% das vezes, nós temos ramificações, istmos, canais intercondutos recorrentes, onde há necessidade de algo a mais. E nós tivemos a curiosidade, uma das vezes, de mensurar, de poder medir o volume do istmo de 2 dentes. E nós podemos observar que de toda a massa do canal, de todo o volume do canal que engloba o istmo, nós temos que, em média, de 34% a 36% corresponde à área do istmo. Então, por mais que o instrumento consiga tocar todas as paredes do canal radicular, do canal em si, nós vamos deixar para trás, em média, 35% de áreas onde o instrumento não vai tocar. E fica muito claro para nós a necessidade de algo a mais, de algo físico que faça a movimentação desse líquido irrigador dentro dos canais radiculares. E aí eu costumo dizer que nós não gastamos muito mais tempo falando, discutindo sobre limite apical de instrumentação. Desde que você trabalhe com níquel titânio, e você tem que ter consciência que por mais que você passe, que você fique um aquém, você nunca vai trabalhar em todos os forames, porque a realidade é que nós temos 3, 4, 5, 6 forames. Então, por mais que você faça ampliação do forame, há necessidade de algo químico. Que fique claro, nós não vamos discutir filosofia, mas, independente do limite apical de instrumentação, é muito evidente a necessidade de algo mecânico associado ao químico. A mecânica para trabalhar na parte química e jogar para essas áreas de dificuldade anatômica que nós temos dentro do canal radicular. Para que nós consigamos, então, a excelência, nós já falamos numa live anterior sobre Logic 2, e nós já tivemos a possibilidade de discutir todas as propriedades mecânicas desses instrumentos. E o que mais importa para nós, professor Marco, independente da marca do instrumento que você trabalhe, o mais importante é que você tenha consciência que você precisa ampliar mais. Isso nós discutimos já na nossa primeira live, mas que fique sedimentado a partir desses nossos resultados, de que quando há a dilatação do canal até o diâmetro 40, e hoje não há motivo para não fazer isso, nós temos a possibilidade de que haja potencialização de ferramentas pós-tratamento, como ultrassom, como o EasyClean, como o próprio XP Endo Finisher, para que ele possa atuar de uma forma mais eficaz dentro do canal. Essa pesquisa foi desenvolvida
juntamente com parceiros do Nordeste. Professor Rodrigo, só melhora um pouco o foco. Só melhora um pouco o foco. Veja, aqui está um pouco pequeno, veja se no próximo slide vai melhorar. Tranquilo. Uhum. Pode ir. Foi feito parceria com os professores de Fortaleza, principalmente o professor Bruno Vasconcelos, que é um grande parceiro. E nesse trabalho, as evidências mostraram que há necessidade de uma maior ampliação para que o EasyClean e o ultrassom ele tenham mais eficácia. Então, que fique claro a todos, independente do limite de instrumentação que você trabalha, importante é trabalhar do limite de dilatação que é preconizado dentro da literatura hoje. Independente do sistema que você trabalhe, é importante que nós trabalhemos com a parte física da irrigação. E a primeira coisa que nós temos que pensar é na seringa e cânula. Qual o diâmetro da seringa que você utiliza? O diâmetro da seringa, ele é compatível com essa dilatação que você está promovendo? E nós temos hoje evidências na literatura que mostram que, infelizmente, só a irrigação convencional ela não é eficaz para atuar em todas as áreas de complexidade. Então, quando há dilatação até 20 ou até 40, independente do diâmetro de dilatação, não há uma eficácia em 100% do sistema de canais radiculares. Sempre há remanescentes de debris, de restos necróticos, quando se faz a utilização de irrigação convencional. Então, fica muito claro para nós, e por evidências fantásticas que a literatura apresenta, e observando de uma outra forma, um trabalho clássico do professor Nair, mostra lá em 2005 já, comparando uma única sessão com 2 sessões, independente dessa discussão, que independente de fazer uma sessão ou 2 sessões, o número de micro-organismos que ficam em áreas de istmo é muito grande. Isso já em 2005. Vejam bem, estudos clínicos, não se trata de estudos in vitro. Assim como o estudo mais recente do professor Jorge Vera, de 2012. Esse estudo mostra que, independente do tratamento ser feito em uma única sessão ou em 2 sessões, o número de micro-organismos que fica na área de istmo é muito grande. Então, professor Marco, é evidente para nós hoje que há necessidade de dilatação, claro, é evidente, mas que nós temos que trabalhar com algo a mais. Dentre os meios físicos, dentro da realidade brasileira, nós temos aí o ultrassom, o uso de um dispositivo que nós vamos falar hoje para falar sobre o EasyClean e outros dispositivos de outras marcas disponíveis no mercado, chamados de XP EndoFinish ou XP Clean, de outras marcas disponíveis. Hoje o nosso foco específico é só sobre o EasyClean. Esse dispositivo, como eu disse, essa ferramenta, ele é fabricado por uma empresa nacional, que é a Easy. Ela tem o diâmetro de ponta 25, então similar a uma lima 25 manual, porém com conicidade 0,4. Portanto, precisa ficar muito claro, para quem gosta de dilatar até 25 somente, é muito provável que esse instrumento ele entre muito justo e ele não tenha tanta eficácia na remoção de debris e de restos necróticos do canal radicular. Então, há necessidade desse cuidado. Esse dispositivo ele é confeccionado em plástico injetado, então não há necessidade de nenhum motor elétrico, de nenhuma tecnologia para poder usá-lo. Ele é de plástico injetado e ele é como se fosse uma asa de avião, ele é achatado. Ele não é circular como se fosse um instrumento endodôntico. Então, ele vai trabalhar centrifugando o líquido irrigador para fazer com que ele chegue em áreas que não foram tocadas previamente. E, claro, junto a isso, a necessidade de uma substância química que tenha ação de dissolução, de renovações frequentes, de movimento de arraste, né, professor Marcos? Precisa movimentar o líquido irrigador, não é só deixar de molho lá, precisa... eu gosto bastante de intercalar o hipoclorito com um soro fisiológico para fazer um pouco mais de pressão, para fazer com que haja um movimento de arraste dentro do canal. Então, isso é bastante importante.
Vejam como esse instrumento ele é confeccionado. Vejam que ele é achatado em uma das pontas, né? E faz com que ele seja muito similar a uma asa de avião. Então, ele vai trabalhar dentro do canal, centrifugando, jogando o líquido irrigador para as áreas de complexidade. O primeiro trabalho que foi publicado na literatura sobre esse instrumento, com esse instrumento, foi publicado pelo professor Augusto Cato, que na época preconizou a utilização desse instrumento em cinemática de rotação alternada assimétrica, né, que seria o tradicional, mais conhecido como movimento reciprocante. Essa cinemática reciprocante promoveu bons resultados nessa evidência, porém, houve algumas modificações com relação ao seu uso posteriormente, mas o start inicial foi dado pela equipe do professor Cato. O segundo trabalho, o trabalho que preconizou o uso na cinemática rotatória, foi um trabalho que foi feito aqui em Bauru, que foi a dissertação de mestrado do Jussaro. Neste momento, nós fizemos a comparação dessa cinemática com a cinemática rotatória contínua e a reciprocante, assim como com outros dispositivos. E os resultados foram melhores para quando se usou a EasyClean acoplado na baixa rotação. Na verdade, nesse trabalho foi no motor elétrico, né? Nós usamos no motor elétrico controlado. Mas para o dia a dia do clínico, ele pode ser utilizado na própria baixa rotação. Tá bom? As evidências mostram, desde os trabalhos lá de 2018, esse trabalho do Pedro Titato em blocos de acrílico, mostrou que ele tinha uma eficiência em eliminação de debris muito similar ao ultrassom, com resultados um pouco menores. Mas tem que ficar muito claro para todos que o investimento também é melhor. E outra, nós pensamos que eles não são concorrentes, eles são instrumentos que se complementam. Vejam bem, nós não gostaríamos em momento algum de comparar a EasyClean com o ultrassom. Eles são complementares na antisepsia do canal radicular. É dessa forma que nós pensamos. Um trabalho publicado pela equipe do professor Emanuel, do Rio de Janeiro, do professor Gustavo de Deus, onde eles trabalharam com microtomografia computadorizada. Esse trabalho está no Clinical Hour Investigation de 2019. Eles mostraram uma eficiência muito boa do dispositivo EasyClean quando comparado a outros instrumentos, como irrigação ultrassônica, como o próprio Self-Adjusted File, que é o SAF, e o Endovac. E neste trabalho, eles trabalharam a 1000 rotações por minuto. Eles trabalharam como se fosse no motor VDW, na opção Gates Grid número 6, e trabalharam a 1000 rotações. E mostrou uma eficácia muito boa. Tá? Então vejam que teve uma eficácia bem boa em microtomografia. Lembrando, são instrumentos complementares. Em momento algum nós vamos falar que ele é um instrumento isolado e que ele vai resolver todos os problemas da endodontia. Outros trabalhos da equipe de Campinas, in vitro, também mostraram remoções de debris bastante eficazes, assim como um trabalho que nós defendemos no ano passado, que foi sobre minha orientação, foi a dissertação do Vitor Cruz, que esse trabalho está em vias de publicação, onde nós fizemos a injeção de um contraste dentro do canal e nós fizemos a ativação com diferentes instrumentos. Então, de forma convencional, Endoactivator. Os melhores resultados foram quando nós trabalhamos com ultrassom, tanto de forma passiva quanto de forma contínua, e a EasyClean. Né? Então, nós temos aí uma opção bastante barata para fazer com que esse líquido trabalhe dentro do canal. Pois bem, até então eu tinha mostrado para vocês trabalhos in vitro ou trabalhos em dentes extraídos. Recentemente, a equipe de Campinas, a equipe da professora Brenda, da Unicamp, da Piracicaba, publicou um estudo clínico onde eles avaliaram a remoção de produtos tóxicos bacterianos de dentro do canal radicular, como, por exemplo, lipopolissacarídeos ou ácido lipoteicoico. E vejam que, quando se usou a EasyClean e o ultrassom, houve uma redução significante na quantidade de ácido lipoteicoico e de lipopolissacarídeo dos canais radiculares. Então, vejam, não se trata mais de um estudo em laboratório, mas sim um estudo clínico.
onde mostra a redução de uma grande quantidade dos subprodutos bacterianos. Quando nós chegamos nesse nível de publicação, não há mais muito o que fazer. O instrumento está sedimentado dentro da clínica endodôntica. O estudo clínico, ele mostra que isso passa a poder ser utilizado e deve ser utilizado no dia a dia do clínico de endodontia. Mas, professor, nós temos algumas limitações com relação às soluções irrigadoras. Independente do uso de hipoclorito ou clorexidina, há sempre uma limitação dessas soluções, que é a não prevenção do acúmulo de debris em áreas de complexidade. Como nós podemos bem ver nesse vídeo do professor Clifford Rudolph, que durante a instrumentação do canal, os debris vão sendo lançados contra esses canais laterais, contra essas anfractuosidades, e a solução irrigadora não consegue atingir mais esses pontos críticos. E nós ficamos preocupados com isso, porque dentro desses canais laterais existem micro-organismos. Então, nós precisamos evitar com que haja esse acúmulo de debris. Essa é uma grande preocupação que nós temos. E, na verdade, isso já é preocupante há mais de 10 anos. Né? Há mais de 10 anos, o professor Paquet já mostra isso, onde há o acúmulo de debris. Principalmente para quem quer fazer endodontia compressa. Né? Independente da cinemática rotatória ou reciprocante, tem que se trabalhar de uma forma devagar de instrumentação, uma forma lenta de instrumentação, para justamente poder evitar ao máximo o acúmulo de debris dentro do canal radicular. Então, nós utilizamos de uma forma rotineira o EasyClean aqui na Faculdade de Odontologia de Bauru, tanto na graduação quanto nos cursos de pós-graduação, e nós temos resultados fantásticos, porque se trata de uma forma bastante simples de utilização. Né? Primeiro, uma simulação aqui em bloco com um corante, nós podemos observar que essa cinemática, juntamente com o instrumento, faz com que esse corante seja jogado para todas as áreas, né? Seja entregue de uma forma mais eficaz. Nós podemos observar aqui, em um dente extraído também, que após a inundação e o uso da EasyClean, aqui no caso com motor elétrico, a movimentação do líquido irrigador ela é muito boa. Né? Então, a movimentação do líquido dentro desse sistema de canais, ele se torna muito eficaz. Tornando a dizer, não são instrumentos concorrentes. Nós usamos ultrassom? Claro que usamos em todos os casos. Utilizamos o EasyClean? Sim, utilizamos também para todos os casos. Então, nós acreditamos num protocolo. Nós acreditamos num protocolo de utilização. Então, vejam como há movimentação bastante interessante dentro do canal. Esse é um caso que nós fizemos lá em Rondônia, uma cidade chamada Vilhena, no caso do professor Leonardo Bueno. Esse caso eu filmei com o celular mesmo. Vejo um caso de retratamento. Houve a utilização do EasyClean na baixa rotação. Olha, após a utilização, como houve um turvamento do hipoclorito de sódio. Isso significa que ele está tendo atuação de dissolução, né, ajudando o hipoclorito em atuar, dissolvendo matéria orgânica, ajuda no movimento de arraste e, professor Marco, também ajude no movimento de toque. Dependendo do momento, ele pode se moldar, criar espiras e pode ajudar no movimento de toque. Então, vejam como há um turvamento da solução irrigadora dentro do canal radicular, com a maioria desses casos. Só um minutinho que deu uma leve travada aqui no vídeo, professor Marco. Lembrando que a cinemática do EasyClean ele deve ser utilizado no comprimento de trabalho, sempre que possível. O importante é o clínico verificar e nunca deixar a ponta do instrumento travar. Então, se você está no comprimento de trabalho e ele está travando, recue para que o instrumento possa ser utilizado de uma forma mais eficaz. Nunca manter o instrumento travado dentro do canal. Isso é bastante importante. Para que ele tenha atuação, ele tem que promover esse movimento ele tem que ter espaço para que ele possa jogar o líquido para outras áreas do canal radicular.
Travou aqui, só um minutinho, professor Marco. Eu vou ajustar aqui a... Se tiver algum questionamento enquanto isso, professor Marco, a gente pode ir discutindo para não perder aqui a... eu tinha visto que uma das perguntas era se usa no comprimento de trabalho ou não, né? Isso, exatamente. A cinemática, lembrando que o uso deve ser feito na clínica, pode ser usado tanto no motor a 1000 RPMs, no motor da VDW, no motor da Easy, no motor outros motores, pode ser usado na baixa rotação, sempre no comprimento de trabalho. Mas antes de ativar esse dispositivo, é importante verificar se ele não está travado. Então, coloque dentro do canal e faça um leve movimento de você sentir se esse instrumento está travado ou não. E aí você pode ir recuando caso ele esteja travado. Mas o ideal é que trabalhe no comprimento de trabalho do dente. Não no comprimento do dente, mas de trabalho. Mais algum questionamento, professor Marco? A gente já pode tocar aqui em diante. Certo. Bom, tem alguns, Rodrigo, só para a gente já começar a fazer uma discussão. Professor Marcos, então, se quiser, o computador entrou aqui, se quiser que eu termine de... Então, finaliza aí, nós já entramos nos questionamentos. Maravilha. Segundos. Então, usa 20 segundos em cada canal. Renova, mais 20 segundos em cada canal. Renova novamente, mais 20 segundos em cada canal. Túbulo dentinário. E aí, com cloreto de sódio. Lembrando, no comprimento de trabalho. Nós temos utilizado também, só para finalizar, para ativar o hidróxido de cálcio. Né? Nós publicamos um artigo recentemente agora na Dental Press Endodontics, que foi uma iniciação científica que o professor Marco orientou, onde nós percebemos uma eficácia muito boa do EasyClean, comparada a outros sistemas de ativação, em que ele melhora a penetração do hidróxido de cálcio dentro dos tubos dentinários e, consequentemente, dentro dos canais laterais. O que acontece? Quando nós fazemos isso, aprisiona mais micro-organismos, confina mais bactérias e, consequentemente, nós temos uma maior ação antimicrobiana. Então, o protocolo para medicação intracanal seria: preenche o canal com a pasta de hidróxido de cálcio, com a pasta que você está acostumado a trabalhar, pode ser Ultracal, pode ser a pasta Kalin, pode ser o manipulado na hora, hidróxido de cálcio com propileno glicol manipulado, e fica a critério de cada um. Importante, depois ativar durante 1 minuto com o EasyClean. Tá? 1 minuto com o EasyClean, isso é bastante importante. Em retratamento também, nós temos um artigo publicado sobre isso no Brazilian Dental Journal, que foi a tese da Clarissa, onde nós utilizamos em retratamento, e o EasyClean em rotação contínua mostrou que acaba removendo mais material. Óbvio que não remove todo o material, né? Nenhuma técnica consegue remover todo o material, mas melhora bem a qualidade de remoção deste material. E aí nós começamos a perceber, diante de alguns casos de alguns amigos, que quando se usa protocolos de irrigação combinados, principalmente o EasyClean com ultrassom, nós passamos a limpar mais o sistema de canais. Como alguns casos aqui do professor Samuel,
do Cristiano, do Espírito Santo, lá de Vitória. Ele me mandou esse caso, onde houve um preenchimento do sistema de canais articulares, de ramificações. Este caso é muito interessante, o caso de um profissional bastante experiente de Dourados, Mato Grosso do Sul, onde ele passou 20 minutos ativando o líquido irrigador. Ultrassom e EasyClean. Ultrassom, EasyClean, ultrassom, EasyClean. Ele teve esses resultados fantásticos. E ele instrumentou um único canal e conseguiu obturar praticamente todas as ramificações. Nós temos o controle tomográfico desse caso, de 1 ano e 2 meses. Então, baseado no que foi dito, professor Marco, nós, sempre que possível, dilatar mais que o 25, aproveitar das soluções químicas, né, e fazer, além da solução química, aproveitar o movimento de arraste da solução irrigadora. Como eu disse, eu gosto de intercalar o soro fisiológico a cada irrigação para fazer uma pressão um pouco maior, para tirar possíveis debris. Sempre usar o EasyClean final, não é concorrente do ultrassom, são associados para chegar em bons resultados. Ativar a pasta de hidrogel de cálcio também é uma alternativa com o EasyClean e fazer uma obturação o mais completa possível. Tudo bem? Agora nós estamos disponíveis para que a gente possa discutir sobre o que foi apresentado, baseado no que nós temos de resultado e que a comunidade científica tem mostrado na literatura. Bom, Rodrigo, primeiro, aula bem elucidativa, mostrando e perfeito. Então, tem alguns questionamentos do público, tem alguns também que eu tinha feito aí durante a aula. Vamos começar com, você falou da ampliação, então tem que ser mais que o 25. Mas, por exemplo, se ampliar até o 30, já é o suficiente? Ou teria uma ampliação para eu ter uma máxima eficiência do EasyClean? Nós gostamos a nossa ideia, e baseado na literatura, professor Marco, quem dita o padrão de dilatação do canal é sempre a anatomia, né? A anatomia dita sempre o padrão de dilatação, mas sempre que possível, nós vamos dilatar pelo menos até 35 ou 40. Por quê? Quando nós dilatamos 35 ou 40, há uma maior movimentação de fluidos, há uma maior capilaridade e, consequentemente, tem uma entrega maior de solução irrigadora, principalmente no terço apical. Então, quando se dilata 30, talvez ele tenha uma ação um pouco de toque, né, esfregando um pouco a parede e jogando hipoclorito para algumas áreas também. E quando nós conseguimos uma dilatação um pouco maior, talvez ele atue mais por centrifugação mesmo, por jogar o líquido irrigador para essas áreas de complexidade. Bom, um outro questionamento nós fazemos o preparo do canal normalmente por terços. Então, você ampliaria o terço cervical. Se você for trabalhar inicialmente com a 2505, trabalharia com ela no primeiro terço, depois terço médio e depois chegando no terço apical. Você acha que aumentaria a eficiência de limpeza se eu fosse agitando por terço já com o EasyClean? Eu acredito que sim, professor Marco. Acredito que sim. O importante como o pré-alargamento sempre é feito com o instrumento 2505 ou maior, dificilmente se vai fazer um pré-alargamento menor do que 25.5 ou 25.6. Então, o dispositivo EasyClean, tanto o EasyClean quanto o ultrassom, tem uma eficiência bastante interessante. Porque eles vão fazer com que o líquido seja agitado e já seja removido possíveis debris que foram formados durante esse pré-alargamento, remoção de restos necróticos e, consequentemente, uma boa atividade antimicrobiana. E o importante, tanto com o ultrassom quanto com a EasyClean, não deixar o instrumento travar. Então, você pode fazer por terços, mas não lembrar que o protocolo final tem que ser o mesmo, independente de você fazendo por terços ou não. Aí tem uma pergunta, assim, se ele prender a ponta, travar, ocorre a fratura? O EasyClean, a nossa experiência com ele, não existe literatura com relação a isso, mas a nossa experiência com ele é que ele suporta bem esses desaforos que nós temos durante a instrumentação. Ele recebe esse torque, a ponta trava, ele roda, ele sofre uma deformação. Alguns profissionais dizem que até essa deformação ela é benéfica, porque ela vai trabalhar como se fosse
uma forma de levar o líquido mais para o fluxo apical, uma área de escape maior para o líquido irrigador e tanto para debris, mas ele suporta bastante. A nossa experiência é que não temos muitas fraturas, mas não existe muita evidência sobre isso, é mais experiência clínica mesmo. Em caso de fratura, ele é um instrumento difícil de ser removido? Os casos que nós tivemos foi tranquilo. Normalmente ele trava a ponta e fratura, e com um instrumento manual você consegue entrar e remover, porque o instrumento adere no plástico, que é um plástico injetado, e você consegue trabalhar normalmente de uma forma tranquila. Ou associado com ultrassom, né? Nós nunca deixamos de tirar um EasyClean do canal radicular. O professor Marco cortou aqui para mim, eu não vi a última consideração. Não, é que travou um pouco. Então seria isso. Realmente ele não é um instrumento difícil porque ele não rosqueia, não é um parafusamento que ocorre dentro do canal. Então acho que por esse motivo acaba sendo um instrumento fácil de remoção, né? Outra pergunta que teve foi do fator da rotação 20.000 e 1.000. Você mostrou um trabalho também com grande eficiência dele, um trabalho da equipe do Rio de Janeiro, do Sr. Gustavo Dedeus, e com 1.000 RPM também teve uma eficiência grande na remoção. No caso de motores, tá, na baixa rotação, nós usamos, aí para discutir, no máximo da sua velocidade, ou você pode agregar naquela metade da distância entre a mudança de sentido e o máximo? Com certeza. Nós temos que sempre pensar que a efetividade do instrumento está relacionada com a rotação. Mas, nesse mesmo sentido, você tem a segurança. Então, quando você pensa em um misto de efetividade e segurança, você deve trabalhar na metade, em torno de 10.000 RPMs. Que é quando você vai rodar lá na baixa rotação, você está ali no meio do caminho, mais ou menos. Ou você pode até mesmo controlar no pé. Mas lembrando que efetividade e segurança é sempre bom trabalhar nesse ponto de equilíbrio. Né? Então, depende muito do momento, né, professor Marco? Se é uma pessoa que, às vezes, não tem tanta segurança, não tem tanta experiência clínica, talvez trabalhar com uma rotação mais baixa. E quem já trabalha que tem mais experiência, já é um clínico mais experiente, você pode trabalhar com uma rotação maior. E talvez também esteja relacionado ao padrão de dilatação, né? Sim. Quanto mais você dilatar, talvez você possa até aumentar um pouco mais. Com certeza. Né? Então, também aí você teria uma liberdade maior, né? Sem dúvida. Outro fator foi questionado também aí por acompanhantes da live, que no ultrassom, a gente sabe que o ultrassom ideal para usar dentro do canal é o piezoelétrico, que ele tem uma vibração ultralinear, que aí o posicionamento da caneta é um fator que interfere de forma significante na limpeza da complexidade, da anfractuosidade. E na maioria dos grupos dentários, essa complexidade está no sentido vestíbulo lingual. Por isso que quando se posiciona a caneta pelo lado vestibular do dente, você vai ter uma eficiência maior na limpeza ultrassônica dessas áreas complexas. E no caso do EasyClean, esse posicionamento interferiria? Pelas nossas pesquisas e pelo que nós temos percebido clinicamente, ele centrifuga a solução irrigadora para todas as partes do canal radicular, independente do sentido que você está trabalhando. Então, nós não vemos tanta diferença entre você posicionar a cabeça da alta rotação num sentido ou outro. Então, não há esse cuidado tão específico para o EasyClean em baixa rotação do que como para o ultrassom. No ultrassom, isso é decisivo no sucesso. Para o EasyClean, como o sentido de centrifugação, ele vai jogar para as paredes laterais e provavelmente não vai ter nenhum tipo de problema com relação a isso. Perfeito, porque a forma do movimento é diferente. Diferente. Um movimento... E aí vem a diferença de você movimentar reciprocando ou em rotação contínua. Porque o reciprocando, como o Cato falou quando ele esvaziou na máquina de lavar, a máquina reciproca, ela está batendo a roupa, mas onde ocorre o deslocamento da roupa
para a periferia é quando ela centrifuga. Perfeito. Então, daí o fator da rotação contínua tender a dar resultados melhores na limpeza de complexidades e ramificações. Professor Marco, além disso, o fator de não há necessidade de o clínico ter um investimento no motor inicial. Às vezes é no começo da carreira, ele vai trabalhar com níquel titânio manual e não tem ainda um motor que faça o cinemática reciprocante. Ou até mesmo em serviços de saúde, onde o investimento talvez não seja tão alto, há a possibilidade de usar esse equipamento para potencializar a antisepsia dos canais radiculares. Sim, e abrir o leque até para aqueles profissionais que ainda têm motores mais antigos, que só faziam rotação contínua, como o X-Smart da Dentsply, né? E não ainda evoluiu para o motor novo, a condição de usar em rotação contínua. Tá? Esse é outro fator importante que abriu, talvez, a perspectiva do EasyClean até para uma abrangência maior de uso, certo? Com certeza. Com relação a esses motores mecanizados, tá? Na rotação contínua, se eu for usar o próprio da Easy, o próprio X-Smart, um VDW, há necessidade de pôr um torque específico? Para usar em rotação contínua, professor Marco, o ideal é que se trabalhe com um torque o mais baixo possível. Porque o instrumento é de plástico e como nós dissemos que a ponta dele pode travar, não há necessidade de trabalhar com um torque alto, porque ele não precisa cortar e excisar a dentina. A função do equipamento é justamente só movimentar o líquido irrigador. Então, o mais importante nesse momento é a rotação, né? De trabalhar pelo menos 1000 rotações por minuto ou mais, se for na baixa. E o torque o mínimo possível para que ele seja mais seguro para o clínico. Isso seria importante. Sim. Vamos trabalhar agora em algumas situações clínicas, que foram até alguns questionamentos. Tá? Primeiro, assim, se a velocidade, se eu for trabalhar num canal com forame mais amplo, ou mesmo num dente com rigiogênese incompleto, ou naquelas correntes, né, que o pessoal faz a ampliação foraminal maior, se a rotação contínua não ocasionaria maior risco de extravasamento. Tá bem? Que dica você poderia dar clinicamente nessas situações, até para minimizar esse risco de extravasamento? Como disse, professor, nesses casos onde há uma reabsorção muito grande, um ápice incompleto, ou para quem trabalha com ampliação foraminal, nós gostamos de inundar o canal radicular com hipoclorito de sódio e ativar a solução irrigadora com ultrassom e com EasyClean. O próprio trabalho do professor Samuel Reis, que é lá de Goiânia, que foi publicado agora no Journal of Endodontics, mostrou que com o EasyClean não há um extravasamento, mesmo em ápice incompleto, em grande quantidade para a região apical. Por quê? As suas formas de trabalho mostram que o líquido é jogado para as laterais pelo movimento de centrifugação e não para cima. Então, há uma certa segurança para se trabalhar, mas é importante que uma irrigação que vá promover um movimento de arraste com mais pressão, ela seja feita com soro fisiológico nesses casos e apenas a inundação seja feita, a substância química seja o hipoclorito de sódio, mas que a irrigação mais forte, com mais pressão, seja feita com soro fisiológico para prevenir o possível extravasamento. E um fator importante, tá, para a gente complementar, Rodrigo, que o pessoal, às vezes, na pesquisa não se atém, nós já tivemos nesse trabalho de Samuel, a qual ele desenvolveu aqui em Bauru conosco, embora estivesse fazendo a sua pós lá em Campinas, mas o delineamento experimental nós fizemos, e um cuidado que nós tivemos foi simular uma condição clínica em termos de gravidade. Então, se é um dente com forame mais amplo, ou você trabalhou numa ampliação foraminal maior, coloque o paciente numa posição que a gravidade não puxa a solução para baixo. Então, se você for trabalhar no molar inferior, deite mais o paciente. Se você for trabalhar num dente superior, sente mais o paciente para fazer essa agitação, para que a gravidade colabore com
a remoção dessa solução na região coronária. Isso tem muito trabalho que testa extrusão de solução irrigadora e não se atém a esse posicionamento do paciente, que nós vemos como um fator interferente. Perfeito, perfeito. Concordo plenamente. Outros questionamentos que tiveram aqui, né, foi com relação se as limas já jogaram debris em canalículos, em ramificações, vai haver remoção em termos desse fator do uso do EasyClean? Eu cortou um pouquinho, professor Marco. Repete para mim a pergunta. Paulo, já que se as limas jogaram também, durante a instrumentação, esse acúmulo de debris, Sim. O instrumento vai conseguir remover? Vai haver essa remoção? Acreditamos, professor, que a forma mais eficaz é você prevenir o acúmulo, né? Então, fazer a cinemática de entrada com o instrumento e cinemática rotatória reciprocante dentro do canal, sempre em movimentos de amplitude curta, não fazer movimentos longos e deixar o instrumento permanecer muito tempo dentro do canal, e em 3 vezes de descida, né? Você vai 1, 2, 3 vezes e já tira o instrumento. O importante é limpar ou esvaziar o canal helicoidal, para que aí você previna o acúmulo de debris. Se ele vai remover totalmente, o que nós percebemos nas nossas pesquisas é que em cavidades simuladas ele consegue remover sim, mas dentro de canais laterais e grande profundidade isso vai ficar bastante difícil com qualquer dispositivo, né? Vai ser bem difícil você remover. É mais fácil você prevenir ou você consegue tirar superficialmente. Tirar lá da área mais profunda do canal lateral vai ser bastante difícil. Muito bem. Rodrigo, outra pergunta foi com relação, ainda está vindo algumas, com relação à extensão máxima apical que eu devo penetrar durante essa agitação, principalmente em rotação contínua. Se eu devo trabalhar no comprimento de trabalho ou 1 milímetro ou 2 milímetros aquém. O fabricante recomenda que se trabalhe no comprimento de trabalho, né? E como as considerações que o senhor mesmo disse sobre o posicionamento do paciente, quando se trabalha nesse limite, não há normalmente extravasamento da solução, até porque nós já usamos há bastante tempo e não tivemos nenhum tipo de problema com esse tipo de dispositivo. Então, fica muito a critério também do clínico saber o travamento, como eu disse. O interessante é que ele nunca trave. Apesar de ele ter segurança quando se trava, o importante é que ele não trave para que ele tenha o máximo de eficiência de trabalho dentro do canal. Então, se trabalhando entre 1 milímetro e o comprimento de trabalho ali seria o mais eficaz. Tem, em cima disso aí mesmo, porque tem um questionamento que fala na técnica da Logic e da Easy. Eu acho que ele fala do uso do instrumento único. Por exemplo, se você desceu 25, você prepara com 25, tá? Daquela linha do instrumento único. A que distância entraria? Mas é como você falou, depende do ponto que você vai chegar. Se ele travou, se recua um pouco, você não pode trabalhar com a ponta travada, não é? É claro que ele vai ter um pouco mais de dificuldade para descer, né? Porque se for 25,5, que é o que a Easy vai manter no mercado, é o instrumento 25,5, ele é muito parecido com esse diâmetro. Então, ele vai descer mais justo no comprimento de trabalho. Então, ele vai ter um pouco mais de eficácia, 1 milímetro, 2 milímetros aquém no comprimento. Com relação a uma outra pergunta aqui que veio, aí o fator anatômico. Até que grau de curvatura eu poderia usar o EasyClean? Tá? Ou, vamos supor, numa situação anatômica que você tem um canal angulado, tá bem? Você trabalharia na rotação contínua ou na rotação alternada? Acredito que não há literatura com relação a isso, não há evidências, mas por uma lógica, pelo que nós já pesquisamos do instrumento e pelo que nós usamos clinicamente, é que a cinemática reciprocante, obviamente, ela vai ser mais segura. Então, você pode trabalhar nos terços cervical e médio com uma rotação contínua maior, né, com 10 mil, 20 mil RPMs aí na baixa rotação,
E quando for trabalhar no terço apical, quando você entra naquela curvatura ou naquela angulação, você pode trabalhar na cinemática reciprocante, que vai te dar mais segurança para o preparo. Então, trabalho terço cervical e médio em rotação contínua, e onde o momento em que ele entra na curvatura ou na angulação, aí utilizar a cinemática reciprocante. Seria o ideal e o bom senso aí da utilização para cada caso. Tá. Outro questionamento também, nessa linha voltando à ampliação, que é essa linha de não fazer o pré-flare. Então, você trabalhar, preparar 25,5 e talvez ampliar lá, como nós discutimos, 40,03, 35,03, ou às vezes até com instrumento 0,1 na ampliação apical para canais com curvaturas mais acentuadas. O que teria alguma recomendação ou está contraindicado o EasyClean nessas situações? Não, de forma alguma. Ele pode e deve ser utilizado da mesma forma, até porque o diâmetro que se preconiza para que se possa dilatar o canal, no mínimo, seria um instrumento 25, 0,5 ou 0,6, preservando essa dentina do terço cervical e médio, mas como ele é um instrumento 25,04, você pode utilizar tranquilamente. Na verdade, professor Marco, a minha ideia e a minha linha de pensamento é que ele deve ser utilizado até mais vezes. Você Sim. pode, ao invés de usar aquele protocolo que nós indicamos, nós podemos usar mais vezes. Aquele protocolo que nós indicamos, ele ativa 1 minuto de hipoclorito, mais 1 minuto de EDTA, mais 1 minuto de hipoclorito. Se for um molar de 3 canais, você vai passar 10 minutos irrigando o final. Só de irrigação final. E aí nós caímos naquilo que a gente fala, né? Da quantidade da renovação do líquido irrigador, e da ativação, de gastar mais tempo com a limpeza final. Isso é bastante importante. Sem dúvida. Aí, dentro dessa linha, 2 questionamentos. Primeiro, durante aquela agitação final, a ponta deve ficar posicionada no mesmo ponto, ou seja, o trabalho com ele no comprimento de trabalho. Vou manter ela no comprimento de trabalho agitando, ou você acha que deve fazer um movimento dinâmico de vai e vem, vindo aqui médio, cervical, voltando para o apical? Você acha que isso daria algum benefício em termos dessa agitação com o EasyClean? A nossa experiência, né, professor? Nós publicamos um artigo no Brasília Dental Journal, que foi com ultrassom, com o inserto Sonic na época, em que nós sempre todos seguiram fielmente o protocolo do professor Luc van der Slaus, trabalhando sempre apicalmente 2 milímetros aquém. Naquele momento, nós tínhamos uma dúvida se trabalhar por terços, ele tinha uma eficácia maior. E nós chegamos justamente a essa conclusão, de que quando você trabalha em movimento dinâmico de entrada e saída, você faz com que a ponta fique mais livre e, consequentemente, você tenha uma maior movimentação do líquido dentro do canal. Então, sempre faça movimentos de entrada e saída, movimentos lentos de entrada e saída. É melhor do que você manter ele posicionado lá no terço apical. Sim. Outro fator aqui, uma pergunta naquela linha de dilatação, que tem hoje alguns profissionais que gostam de preparar o mínimo possível, trabalhando até uma 25,03 só como lima final de preparo. Nessas condições, o EasyClean seria eficiente? Com certeza, sem sombra de dúvida, ele vai sofrer uma deformação maior. Ele vai ter eficiência no terço cervical, vai ter eficiência no médio e talvez ele não tenha tanta eficiência no terço apical. Mas o que o clínico pode fazer nesses casos? Se ele optar por dilatar até 25,3, ele pode aumentar o tempo de uso da EasyClean para fazer com que o líquido consiga ser entregue de uma forma mais eficaz. Então, ao invés de usar esse protocolo que nós falamos, aumente o tempo de uso, né? Porque com certeza a ponta vai travar mais e ele vai sofrer uma deformação maior, o que vai fazer com que ele não seja tão eficaz na centrifugação. Talvez ele atue mais no toque, mais esfregando parede do que a centrifugação propriamente dita, porque não vai ter espaço para ele centrifugar tanto. Tanto que alguns profissionais, ele vira como se fosse uma lima mesmo. Ele cria espiras e ele trabalha como se fosse uma lima mesmo. Mas a nossa recomendação é irrigar mais, para que nós tenhamos uma dentina mais limpa possível.
Um fator aí com relação ao tempo. Tá? Tem sempre aquele protocolo que veio do ultrassom, foi transmitido para ele e para esses outros instrumentos de agitação. Fazer 20 segundos, renovar a solução, 20. Se eu aumentar esse tempo, em vez de 20, ser 30, 40 segundos, ou agitar durante 1 minuto, tá bem? Você acha que isso aí poderia aumentar a eficiência de limpeza dele e agregar algo mais à solução irrigadora? Acredito que sim, né, professor Marco? Quanto mais tempo nós permanecermos com a solução irrigadora dentro do canal, com agente químico dentro do canal, consequentemente nós vamos ter uma maior antisepsia. Agora, se nós estamos dando um tiro de canhão para matar uma formiga, nós ainda não sabemos. Existe uma discussão muito grande com relação a profissionais que pensam muito na dentina após a utilização do hipoclorito, do EDTA, que pode erudir a dentina, mas o que nós pensamos é que, enquanto nós não sabemos disso de uma forma mais profunda, nós preferimos uma dentina limpa, livre de micro-organismos, e uma dentina talvez um pouco mais erudida, do que o contrário, você preservar a dentina, mas também preservar a bactéria, micro-organismos dentro do conduto. Então, não está muito bem definido ainda, né, para qual o tempo ideal, né? Eu me sinto até incomodado, nós nos sentimos incomodados de não saber exatamente esse protocolo. E, na verdade, vai muito da anatomia, né, professor? Do perfil anatômico de cada dente, da curvatura, de uma série de fatores que estão envolvidos aí dentro da endodontia. Sem dúvida. Acho que ainda há questões a responder com relação a esses protocolos, né? Falo isso porque não usamos o EasyClean no trabalho, mas foi um trabalho que nós colaboramos junto com o professor João lá de Araçatuba com o ultrassom, e que me chamou muito a atenção foi que ele agitou o hipoclorito por 1 minuto e foi o protocolo que limpou mais eficiente do que você agitar hipoclorito, EDTA e hipoclorito, tá? Dentro desses 20 segundos. Então, isso é um fator que ainda nos intriga e eu acho que nós temos que buscar respostas com relação a isso. Bom, nós estamos chegando quase no final aí da live e tem uma questão, como a última etapa do tratamento é a obturação, veio alguns questionamentos, tá, com relação ao EasyClean na agitação do cimento obturador. Tá? Se poderia ser feito, se tem algum benefício e se estaria restrito a algum tipo de cimento obturador. Ainda é tudo muito empírico, né, professor Marco? Não existe uma evidência que mostre efetivamente que ele vai fazer com que haja uma penetração mais no túbulo. Trabalhos estão sendo feitos e estudos prévios têm mostrado que ele melhora a penetração do cimento dentro do túbulo dentinário. Por trabalhar centrifugando, ele vai melhorar. Mas precisamos estudar o quanto ele aquece esse cimento, se ele interfere em propriedade físico-química, se ele pode ser usado no resinoso, no biocerâmico. Acredito que tenhamos muitas coisas para fazer ainda para poder responder de uma forma mais responsável e não só com evidências pessoais. Sem dúvida. Exatamente, né? Responder com... A gente sempre fala preto no branco do que com eu acho, né? Exatamente, exatamente. Tranquilo, tudo bom. Mas responder com um preto no branco e não com um achismo, né? Esse exatamente. É o fator. Eu queria então, Rodrigo, que você fizesse uma menção final, né, dessa live de hoje, alguns pontos aí importantes para a gente concluir essa live. Nós agradecemos a presença de todos na live. Nós gostaríamos de lembrar que o EasyClean ela não é concorrente de nenhum outro tipo de instrumento, que ela é mais uma ferramenta que nós temos para trabalhar, para conseguir a antisepsia desse complexo sistemas que nós trabalhamos. É uma ferramenta de um custo-benefício fantástico, que tem acesso a todos os clínicos